Olá, meus queridos alunos e alunas do sexto ano do EM Parque Tararé. Estou aqui através da professora, como ela nos solicitou sempre, as revisões ficam gravadas para vocês poderem ter acesso no grupo e estarem sempre que puder ouvindo, assistindo para poder dar esse up aí nos estudos de vocês. Então, tô aqui hoje meio gripadinho, né? Mas vamos pra cima, né? Como se diz. A gente não pode deixar de cumprir com o nosso dever. Então, o que foi solicitado, a gente vai buscar tá sempre cumprindo. Mesmo que seja pela disciplina, pelo esforço. Hoje a gente vai estudar o capítulo 9, que seria Roma, Monarquia, República e Império. Podemos dizer que Roma passou por esses três processos aí, né? E o capítulo 146, se vocês puderem acompanhar, a gente pode observar que hoje a Roma é a capital da Itália, atualmente uma das cidades mais visitadas aí da Europa, né? A gente observa que tem muita tendência, questões histórica, né? Cultura, marcas também, capital da moda aí. Muitos desfiles acontecem lá e são bem famosos. Questão também aí esportiva também, tem um atrativo muito relevante lá para essa localidade aí que fica. A localização da Roma hoje, a gente pode dizer que a gente sempre brinca, né? Tem o formatinho de uma bota, né? Mas a localização da Roma e povoamento, que a gente vai discutir de primeiro aqui, a Roma, ela situa-se ali na Península Itálica, em uma longa faixa de terra, em forma de uma bota. O livro também retrata isso, né? Fica ali próximo ao mar Mediterrâneo, norte, região norte. A península é limitada por um conjunto de montanhas e Alpes ao leste, né, banhado pelo mar Adriático, e ao oeste pelo Tirreno e ao sul pelo mar Mediterrâneo. A Roma antiga, a Roma de hoje é muito diferente daquela de antigamente, né? Incêndios, terremotos, construções e reconstruções ao longo do tempo deram outros aspectos da cidade, mas por meio da pesquisa podemos hoje ter uma ideia aproximada do que era Roma, entendeu? A gente dá até uma dica aí para vocês aí, um documentário aí sobre os costumes de Roma, viu? Uma duração de 45 minutos. Eu vou deixar salvo na descrição do vídeo, viu? Esse documentário como sugestão também, para quem se interessar, é importante que todos assistam, viu? Vai falar um pouco sobre essa localização, esse povoamento, um pouco sobre a história. A gente observa que em Roma, os primeiros povos que chegaram lá foram 4 povos. A gente tem aí os etruscos, né, os itálicos, os latinos e os sabinos. Esses povos atualmente foram os primeiros a chegar a povoar essa região. A gente entende que a Roma tem hoje, ela é dividida entre o passado e o presente, com a sua evolução, suas tecnologias, e que entre os aranhados a gente vê as esculturas arquitetônicas ali, né? Aquela arquitetura mais gótica, né? Voltada mais para o gótico. A gente consegue ter os resquícios do passado junto com a modernidade ali. Alguns pontos turísticos aí são bem conhecidos, né? Como o Coliseu. Vale a pena um dia a gente tiver a oportunidade, né? Eu também tenho vontade, mas um dia a gente ter a oportunidade de conhecer melhor. A gente, no livro na página 148, ele vai falar um pouco sobre a versão histórica da fundação, né? A versão histórica da fundação de Roma
aconteceu por volta do século X a.C. Às margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas pelos latinos, povos dedicados ao pastoril. E no século 8 a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, seus vizinhos, os latinos, se uniram e fundaram a cidade de Roma, né? A gente consegue interpretar isso aí muito bem. E a gente tem, o livro não traz, mas a gente tem a mitologia, né? Um mitozinho de Roma, que é basicamente, a gente pode interpretar, falar sobre, a gente ouve muito falar, né? É questão de Rômulo e Remo, né? A lenda de Rômulo e Remo, que eram dois irmãos que foram tirados aí do seio da sua mãe, jogados ao rio, às margens do rio, e uma loba pegaram os dois e o amamentaram. Até que eles cresceram e eles descobriram a verdadeira origem deles. Então eles voltaram para se vingar. Mas nisso tudo, pela conquista do poder, eles assumem o poder, só que depois eles vão brigar entre si para ver quem é que fica com o domínio. E aí, afinal, Rômulo matou Remo e fundou a cidade de Roma. Mas lembrando, isso é um mito, viu? As lendas que contam. Aí tem até a estátua da loba mamando, né? Os dois irmãos mamando. Inclusive, o Mateus me perguntou que foto era aquela do dois meninos mamando numa vaca, né? Assim que ele falou. E aí eu fui explicar pra ele que não era uma vaca, era uma loba. Aí, viu? Como as figuras às vezes ela tem várias interpretações, é preciso que a gente consiga interpretar elas de tal forma que a gente chegue a uma conclusão mais próxima, né, daqui. O livro também vai falar aqui, na página 149, a sociedade no tempo da monarquia. Monarquia, que durante a monarquia a sociedade romana era formada basicamente por 4 camadas sociais: os patrícios, os plebeus e os clientes. E na verdade eram 3. A gente vai falar um pouco sobre os patrícios. Os patrícios eram os nobres romanos, donos de terras e de gado, e os únicos a possuir direitos políticos. Assim como na nossa sociedade atual, assim como na sociedade grega, a gente entende essa questão de direitos e deveres como algo bem diferente, né? Para cada época, para cada tempo. A gente consegue entender isso de certa forma que a gente procura compreender as situações que ocorrem. Então, os patrícios, os plebeus, formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores também, né? E eles também não tinham direito de participação política. Isso é bem... A gente pode dizer que isso é bem da sociedade mesmo deles e da sociedade grega. Então, que a gente pode falar também sobre os clientes, que eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Estes chefes, eles eram chamados de patrono, né? Quanto mais clientes o patrono possuísse, ele teria mais poder político, né? E havia aí um pequeno número, né? Que esse enquadra aí digamos, na quarta camada aí. Seriam os escravos, prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas, né? Prisioneiros por dívida e tinham sido condenados pela justiça também. Aqui tem a figura do patrono, chefe da família, que devia proteger e auxiliar os clientes em troca de apoio de
lealdade, né? Que ele recebia também. A gente vai avançar aqui, que período da República Romana, que com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder. Essa camada que tanto lutava, eles passaram a controlar o poder e reservando para si os mais altos cargos. A gente tinha as divisões da República, que passou a ser governado pelos magistrados, pelo Senado e também pela Assembleia. A gente, como vocês podem ver aí, o livro ele vai retratar as figuras dos magistrados romanos. Vou falar aqui algum deles e depois eu falo a atribuição de cada um. Primeiro, na ponta da lança, né, que era a questão da hierarquia, vinham os cônsules. Depois vinham os pretores e os questores. Esses três estavam na camada de cima. Havia dois cônsules, um deles comandava o exército e o outro presidia o senado e administrava a cidade. E os pretores eram responsáveis pela aplicação da justiça, os homens que aplicavam a lei. E os questores cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Aquela figura do questor era o cara bem rígido em relação a isso. Se você não conseguisse pagar, ele ia lá com seus soldados, carregavam tudo que o cidadão romano tinha e ainda virava escravo para trabalhar por conta das dívidas acumuladas. Abaixo, mas abaixo que eu digo no sentido da hierarquia deles, não no sentido da camada da sociedade romana. Mais abaixo vinham os edes, eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos, entende? Era dessa forma. E os censores faziam a contagem da população. Lembra que a gente aqui tem um censo do IBGE, chamado censo, palavra derivada dessa cultura. O último censo que a gente teve aí, 2010, né? E a gente ia ter 2020, não ocorreu por conta da pandemia, eu acho que são de 10 em 10 anos. E ele foi adiado, acho que foi concluído agora, recentemente, pouco tempo. E ele fazia a contagem da população para ficar as pessoas de acordo com as suas posses. Não existia essa característica aí de divisão que eles faziam. Falar um pouco sobre o ditador. Governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça pública, guerra, por exemplo, era eleito pelo Senado. O Senado que estava a cargo de comandar isso aí. E eles selecionavam lá entre os mais preparados. A gente pode dizer também que o Senado era formado por 300 membros vitalícios. Vitalício, professor, o que é vitalício? Vitalício é um cargo que você assume para a vida toda. Você entrou lá, você vai ficar lá até o seu último dia aqui na Terra. Então, quando você vai falar na palavra cargo vitalício, é justamente isso. Suas principais funções lá no Senado eram controlar o tesouro, propor a guerra ou a paz. Na República, somente os patrícios podiam ocupar cargos mais altos. E os cargos de magistrados e de senador. Aqui, as assembleias, elas vão ter 3 divisões. O livro traz a Assembleia das Tribos, a Assembleia da Plebe e a Assembleia do Centuriata. A Assembleia das Tribos eram reuniões dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem. Elegia os questores e os edes, aqueles que foram falados agora recentemente, que eram os magistrados romanos. E a Assembleia da Plebe era composta pelos plebeus. Votava assuntos de interesse do grupo, da plebe, entendeu? Então isso é bem interessante.
Assembleia Centuriata, reunião dos cidadãos em centúrias. Segundo grau de riqueza votada às declarações de guerra, os acordos de paz e elegia os cônsules. Então a gente pode observar isso aí. A gente tem aqui um detalhe que seriam as mulheres e os escravos. Eles não participavam, viu? Eles eram excluídos, assim como na cultura grega, entendeu? Eles não tinham direito político nacional, mas que isso foi adquirido com o passar do tempo, com as lutas, com as conquistas. E, portanto, não poderiam participar de nenhuma dessas assembleias. A gente vê também a questão das lutas sociais, que os plebeus, eles eram grande maioria em Roma, então como cidadãos, eles pagavam seus impostos, eles cumpriam com suas obrigações que eram impostas pelo governo, né? Ou serviam um exército também, apesar disso não podiam exercer nenhum cargo importante no governo. O casamento entre plebeus e patrícios também eram proibidos, não podia. Hoje em dia, se uma pessoa da sociedade de classe A, classe alta, quiser se casar com uma pessoa pobre, de classe média, classe baixa, nada impede isso, entendeu? Antigamente era proibido por lei. Um plebeu não podia ter envolvimento com o patrício, senão era condenado a ele, ia ser julgado aí. Então não tinha condições. Houve histórias, mitos, né, que sempre existiu, né, a questão de acontecer na época, ter esses encontros aí escondidos aí, mas isso ficar a cargo aí de outros temas. Os plebeus eram forçados a deixar suas pequenas propriedades, com isso se endividavam. Quando não conseguiam pagar suas dívidas, perdiam a terra e eram escravizados. Os plebeus, eles eram convocados para a guerra. Eles iam abandonar sua família, seu familiar, e eles tinham que ir por obrigação lutar. Quando voltavam vivos, eles não tinham mais condições de manter os impostos acumulados, eles não tinham as condições de botar a produção deles, subsistência. Então eles acabavam que se endividavam, né, nesse tempo que eles se afastavam. Não porque eles queriam, porque era obrigado a ir lutar e ainda não tinham condições de cumprir com suas atribuições na sua terra. Então o que, eles viravam? Escravo por dívida. Às vezes eu fico imaginando, vocês também, meninos e meninas aí, a gente pode observar que a gente hoje é livre, né, para fazer o que quiser dentro da lei, né? Então naquele tempo era bem complicado, que tudo era ditado por leis e regras, leis escritas, né, leis de costumes que hoje em dia algumas pessoas quebram esse tabu. E acontece que muitas conseguem ainda ser impunes. Então, as leis naquele tempo eram bem mais rígidas e eram cumpridas à risca. E a gente pode falar um pouco sobre a conquista itálica. Desde cedo, os romanos guerrearam para defender os seus vizinhos. A gente entende isso como as lutas, as guerras, o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe. Os romanos passaram a guerrear com dois ou mais objetivos. Um deles era, a gente pode citar dois aqui, a conquista de terras e o controle das rotas de comércio. Ou seja, as guerras sempre foram voltadas, mas não a maioria delas, né? Tirando as guerras religiosas aí, questões comerciais, questões políticas. A gente pode citar também que os povos vencidos eram transformados em aliados dos romanos. Ou seja, eles iam lá, conquistavam e aquelas pessoas elas tinham que se aliar. Aqui na página 153 tem a ilustração de um soldado de infantaria e a ilustração de um soldado de cavalaria. Se vocês puderem sempre estar assistindo os vídeos, acompanhando pelo livro, é interessante, viu? Que a gente consegue acompanhar melhor.
E a gente vai citar aqui um pouco sobre o escravismo e a grande propriedade, página 157. Com a guerra de conquista, milhares de prisioneiros de guerra foram trazidos para a Península Itálica. Os ricos tinham às vezes centenas de escravos, pessoas das mais diversas cores e origens, macedônios, asiáticos, vários povos eles dominavam, eles conquistavam e acabam virando escravos por dívida e escravos de guerra também, viu? As terras e os escravos obtidos nas guerras, nas grandes batalhas, elas produziam vinho, azeite de oliva e eram vendidos nas províncias de altos preços. O administrador da grande propriedade era um capataz, geralmente um escravo indireto. Como não tinha como o de casar, por exemplo, é preciso dizer que a propriedade escravista, os escravos eram a maioria, mas havia também trabalhadores livres. Então você podia ver que existem os trabalhadores livres e os escravos. Muitos trabalhadores livres da época, eles acabavam se tornando escravos, porque alguns deles não tinham para onde ir, de certa forma, não tinha uma renda fixa. E você sendo um escravo, lá você estaria tendo condições de se alimentar, tendo condições de, de viver ali, né? Trabalhando mesmo, mas tendo uma condição mínima de vida. Coisa que nem às vezes os livros não conseguiam. E a gente entende naquela. Agora a gente está discutindo outro tema, mas lá no Império Romano a gente sempre teve a figura lá do imperador, né? Os Césares, os Quisares. E a gente vê que existia uma forma de animar o povo, de certa forma assim, né? Colocava nas arenas gladiadores para lutar contra leões, contra guerreiros, né? E tinha o nome de pão e circo, que aquilo era para entreter o público. O público gostava de se entreter com aquele tipo de violência. E algo bem interessante, né? Para a época, hoje em dia, acredito que não é tão interessante, mas fica registrado na cultura, na história, na narração aí dos fatos. E eu queria deixar aqui deste momento para outra oportunidade a gente discutir melhor a questão da monarquia para a república, falar um pouco também sobre o Império Romano. Eu vou encerrar o vídeo aqui, essa revisãozinha básica aí para vocês estarem acompanhando, e peço que vocês sempre que puderem peguem e acompanhem também com o livro do Saeb. Vocês sempre pedem para reforçar que as provas estão chegando, viu? Desde já agradeço a todos e tenham um ótimo estudo.